Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos no dia 15 de outubro, no nosso projeto Vida com Deus. Nós estamos começando um novo livro de um novo profeta, o profeta Miqueias. O capítulo 1, versículo 2 de Miqueias diz: Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Santo templo, aqui dito por Miqueias, não é o templo em Jerusalém, não é aquele templo físico construído pelo homem. Santo templo de Deus é a sua morada, é o trono de Deus onde ele reside. Muito bom, hoje nós vamos falar a respeito dos 4 primeiros capítulos de Miqueias, e exatamente esse versículo aqui nos leva a uma reflexão de que nós precisamos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Desde o Éden, Deus, o justo juiz, sentenciou parcialmente, sentenciou o homem, está lá em Gênesis 3, 17 a 19, sentenciou a mulher, Gênesis 3, 16, e Satanás, que já estava sentenciado em Ezequiel. Ezequiel, nós lemos recentemente a respeito disso, capítulo 28, dos versículos 11 ao 19, se os irmãos quiserem conferir depois. Ali, então, a serpente foi amaldiçoada na sentença parcial que Deus deu. Porém, haverá um juízo final, e é a respeito disso que nós lemos em vários profetas, e Miqueias não é diferente. Todos comparecerão diante do trono branco de Deus. Uns para juízo, os que não têm um nome no livro da vida. Outros para graça, diante do tribunal de Cristo. Paulo fala disso em 2 Coríntios 5,10, que os irmãos podem conferir depois. Ali será julgado a obra dos crentes. Seria um atrevimento muito grande nosso afirmarmos que morreu, está morto. Com a morte tudo acaba. Deus é amor e ele não condenará. Todos os homens serão responsabilizados. Miqueias profetiza sobre um Deus que castiga seu povo e que perdoa, que justifica o seu povo. Aqui no capítulo 1, para sermos sucintos, ele fala a respeito da idolatria, prostituição de Israel e Judá. Então ele faz uma profecia sobre o juízo de Samaria, isso dos versículos 2 ao 7, ou seja, no 7 nós vemos lá, todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Ele profetiza sobre o juízo de Judá, dos versículos 8 ao 16. Nós vimos que esse capítulo 1 tem 16 versículos, né? Então, do 8 ao 9, nós vemos um lamento de Miqueias. E do 10 ao 15, esse lamento ele é seguido por uma lista de cidades que enfrentarão desastres. Algumas aí, Gate, Bet-Leafra, Safir, Zaanã, Morote, Jerusalém, dentre outras cidades. E no 16, ele fecha então com a ameaça do exílio. Então o povo será exilado. É uma ameaça que ele faz. No capítulo 3, nós vamos ver uma profecia então dessa feita contra os líderes, né? Então ali ele vai profetizar contra os chefes, os sacerdotes, os falsos profetas. Ele profetiza sobre a cabeça de Jacó. Do versículo 1 ao 4 do capítulo 3, ele fala a respeito de cabeça de Jacó. Ou seja, em razão do uso de imagens macabras de canibalismo. Ali ele está se referindo ao chefe, ou seja, a realeza, aos governantes que eram os reis de Israel e de Judá. No finalzinho, do 9 ao 12, ele traz juízo sobre os sacerdotes. Os sacerdotes também entram nessa conta aqui de profecias de Miqueias. E entre esses dois blocos, né, entre o 1 e o 4, e o 9 e o 12, tem o 5 e o 8, que é juízo sobre os falsos profetas. E continuando aí com essa questão de juízo, o tema de Miqueias, né, desse livro, é exatamente esse, julgamento e perdão, né? E no capítulo 2,
ele fala sobre o castigo dos opressores, né? O julgamento dos opressores. Isso me trouxe muito o que a gente vive hoje, né? Essa questão de corrupção que a gente tem hoje. Durante a leitura que eu fiz desses 4 capítulos, me trouxe muito essa questão do que a gente vive hoje, né? E aí ele fala assim que o julgamento dos opressores, eles tiravam terras injustamente, né? Injustamente, assim como tiravam as terras dos homens de Israel, assim também o Senhor enviaria um inimigo para tirá-los da terra prometida. E lembrando aí que essa questão de terra, de propriedade, para Deus é um bem divino, é um bem sagrado. Por isso que a gente deve pensar também quando a gente fala assim que os filhos são heranças do Senhor. É um bem sagrado, é um bem divino, né? E uma coisa que várias coisas me marcaram muito nessa leitura, que é a questão de que Deus é um juiz, mas também é um rei pastor. É um juiz que espalha o seu povo por causa das transgressões e dos seus pecados, mas também, como rei pastor, ele reúne, protege e perdoa pela fidelidade e aliança que ele fez, né? Uma outra coisa que me saltou aos olhos, no capítulo 2, versículo 12, que é a promessa de livramento, eu consegui ver Jesus aqui, quando ele, no versículo 12, na parte B, que ele fala assim, eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem, haverá ruído de grande multidão, aquele que abre o caminho, Jesus, né, irá diante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. Isso eu até marquei aqui, né, confie no Senhor, né, que isso é uma promessa, um livramento que ele vai nos dar. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês na leitura desse livro é quando vocês verem assim, nas 3 vezes, escutem, ou em outras versões, ouçam, abram seus ouvidos espirituais, escutem, ouçam, porque aqui ele fala muita coisa, ele fala do desejo de Deus, que quer que a gente responda ao amor dele, que nós pratiquemos a justiça, amando a misericórdia e caminhando humildemente com o nosso Senhor. Esse livro está recheado de coisas que falam sobre o caráter do Senhor, né? Fala sobre, cataloga ali os pecados específicos dos reinos, tanto do norte como do sul, e isso são coisas que a gente tem que estar atento, para que a gente mesmo não venha cair sobre esses pecados, como por exemplo idolatria, apreensão de bens, falha na liderança civil, religiosa e profética, crença no sacrifício pessoal, né, achando que isso satisfaz Deus, corrupção e violência, coisas tão marcantes que nós temos vivido hoje. Leiam esse livro com esse ouvido espiritual aberto, ouçam, escutem. Amém, graça e paz.